considerando a questão da realidade das pragas, vemos que elas veio sobre o Egito, primeiro como uma resposta à dureza do coração de Faraó, e também como resposta ao clamor do povo hebreu. Elas serviram, como vai nos dizer o nosso comentarista, de sinais de Deus, demonstrando que Deus é o Senhor supremo de toda a terra e em todo o universo. E esta será uma tecla em que eu estarei sempre teclando no decorrer deste segundo tópico, que tem como objetivo analisar as pragas que vieram sobre o Egito e ver o objetivo de cada uma delas. De uma forma bem conclusiva e já com aplicações tiradas deste segundo tópico, estaremos discorrendo sobre essas 10 pragas e seus objetivos. Vemos aqui que Deus, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Deus agiu assim para que Faraó ele fosse teimando até chegar ao clímax que Deus queria para levar o Egito à total destruição. E Faraó saber que as suas divindades falsas não passava de falsas divindades e que existia sobre a terra, sobre o mundo, um Deus verdadeiro. Aqui já vai uma aplicação. Nós não devemos pensar que Deus ele não vai responder aquilo que nós clamamos ou buscamos. Ainda que pareça tardio a resposta de Deus às nossas orações, mas devemos entender que de maneira nenhuma o Altíssimo ele jamais deixa de responder às nossas orações. Da mesma forma que o Altíssimo tinha ciência de como proceder para com o rei egípcio, ele sabia exatamente como libertar o seu povo. Assim, Deus sabe exatamente como agir para nos livrar dos nossos inimigos. As pragas lançadas sobre o Egito. E falando aqui dessas pragas, da água do Nilo transformada em sangue, a das rãs, a dos piolhos, a das moscas, a das pestes nos animais e a das úlceras, a dos gafanhotos e a das densas trevas. São 9 pragas que está relacionado neste segundo tópico. Elas tinham como propósito de Deus envergonhar os deuses culturais no Egito e também a Faraó, entre outros. Como eu disse acima, Faraó ele era venerado como um deus e era tido como filho do maior deus da mitologia egípcia, o deus Ra. O Senhor queria que o povo eles vissem que tais divindades elas não passavam de demônios desprovidos do poder que afirmavam possuir. Afinal, nada eles puderam fazer para livrar o povo egípcio do flagelo que Deus estava lançando sobre o Egito. Por isso,
nas oportunidades que tenho na igreja, eu tenho dito que jamais nós podemos colocar num patamar de igualdade Deus e o diabo, quando se trata deste assunto, batalha entre o bem e o mal. Podemos colocar o inimigo da nossa alma no mesmo patamar de igualdade em poder com Deus. Até parece que vejo, meu querido, alguns subindo nos púlpitos de nossas igrejas, e quando vai tratar desse assunto, eles dão uma ênfase tão forte ao inimigo de nossa alma, que até parece que este inimigo, ele tem poder de igualdade, de batalhar, de gladiar contra Deus nesta luta do bem contra o mal. Até parece que o inimigo pode alguma coisa por sua própria conta. Não. O inimigo de nossas almas, ele não pode nada. O diabo, ele só age e opera até onde Deus permite. Ele jamais terá condição de ficar em um mesmo patamar de igualdade em poder com Deus, e ele não tem condição de se equiparar ao nosso Deus, ao Deus que servimos. Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer espírito imundo, do que qualquer demônio, do que qualquer ser humano, por maior que seja o poder que esse ser possa ter. Veja, quando a água foi transformada em sangue, ficou provado que o deus Nilo, Rap, não tinha poder algum. A divindade egípcia, ela era ineficaz para proteger quem quer que fosse do Deus dos Hebreus. A Bíblia ensina que o Altíssimo é o único Deus e não pode ser representado por figura alguma, nem confundido com as entidades que dominam e enganam as nações. Na praga das rãs, mais uma vez, nós vemos outra entidade egípcia sendo humilhada. Desta vez, a humilhada era a deusa Rã, chamada de Hekt. A ignorância espiritual, ela era tão grande que as pessoas se deixavam levar pelos cultos primitivos sem sentido algum. Como pode, imagine aí a sua mente, uma rã ser uma deusa? Porém, naquele tempo, os egípcios, eles veneravam com tamanha presteza esse tipo de situação. Em todas as nações que nós vemos, o diabo tem levado muitas pessoas a cultuar coisas da natureza, objetos, símbolos. Certos espíritos malignos que estão aí agindo por detrás dessas coisas. E eles adoram isso como se fossem uma divindade. Em seguida nós temos aí a terceira praga, que é a praga dos piolhos. Aqui o negócio ficou tão forte ao ponto de os próprios sacerdotes e magos egípcios se virarem para Faraó e dizer: olha, Faraó, isso aqui não é outra coisa senão o dedo de Deus. Observe, meus irmãos, que daqui para frente fica como um sinal a diferença entre o Deus que nós servimos e as divindades egípcias,
que na verdade são os demônios que os egípcios tinham como seus deuses. Eles estavam totalmente paralisados, sem poder agir, pois o mesmo Deus que agiu aqui nesta situação foi o mesmo Deus que agiu lá no Monte Carmelo, quando Elias convocou os 850 profetas, fosse de Acera e de Baal. E eles começaram a se retalhar, a se cortar, a clamar, a fazer e acontecer. Porém, Baal não podia se manifestar, porque Deus assim o tinha determinado, que ele ficasse parado, sem poder fazer nada. A mesma coisa nós vemos aqui. Mais uma vez Deus toca no sagrado do povo egito, porque para os egípcios o pó da terra era considerado sagrado. Deus, sabendo disso, mostra para eles que ele era maior do que o solo sagrado dos egípcios. Mais uma vez, a divindade egípcia é humilhada pelo Supremo Deus, de tal forma que foi o agir de Deus aqui, que a partir deste momento uma nova marca aconteceria nas negociações de Faraó com Moisés. Sempre que Deus enviasse uma praga no Egito, para que essa praga ela fosse retirada, fazia-se necessário que Faraó tivesse que ir até aquele que, como diz o nosso comentarista, ele considerava como um simples líder comunitário que estava ali simplesmente para negociar melhoria do povo. Faraó teria que ir até Moisés e se humilhar para pedir a Moisés que ele orasse ao seu Deus, para que Deus então retirasse a praga. Em seguida, querido, nós temos nessa segunda sessão aí mais 3 pragas dos habitantes egípcios. Mais uma vez aqui nós vemos Deus humilhando aos deuses da mitologia egípcia, que não passam de demônios, de espíritos imundos. A praga da mosca, ela atinge diretamente um deus egípcio conhecido como Belzebu, que segundo a crença deles era poderoso para afugentar as moscas, junto com um outro deus conhecido como Deus Pitar, que era para eles o criador do universo. Eles criam que esses deuses tinham essa capacidade. Porém, o enxame de mosca que invadiu a terra de todo o Egito, inclusive o palácio de Faraó, esta praga ela serviu, como todas as outras, para fazer uma separação entre os adoradores do Deus verdadeiro e os servidores de Baal. Aqui Deus deixa bem claro, quando mandou a mensagem a Faraó, descrita em Êxodo capítulo 8, versículo 21 a 22, que enquanto os egípcios eles não podiam nem sequer abrir as suas bocas, a não ser que eles gostassem de comer mosca, os hebreus estavam gozando de perfeita paz e tranquilidade. Era o Deus Todo-Poderoso mostrando que não existem barreiras para o seu grande poder e nem limite territorial. Dentro do Egito, Deus fez separação entre o seu povo e o resto dos habitantes da terra. A praga que veio sobre os animais, esta
levou o gado egípcio, ou boa parte dele, a ser dizimado. Aqui nós vemos Deus humilhando mais uma vez outra divindade, no caso aqui Amon, que dentro da crença egípcia tinha como responsabilidade proteger o rebanho egípcio. Mais uma vez nós vemos a terra do Egito sendo atingida por outra praga, porém os israelitas não houve a perda de um bezerrinho sequer de seu rebanho. E como vai nos dizer Êxodo capítulo 9, versículos 6 e 7, e isto foi conferido pelo próprio faraó. E como vai nos dizer o nosso comentarista, que este sinal ainda não foi suficiente para amolecer o coração de faraó, pois, como já comentei acima, não tinha chegado no clímax do propósito do qual Deus tinha para dentro da nação, que era a total destruição do Egito. Em seguida nós temos aí a praga que atinge os habitantes do Egito, ou seja, a praga das úlceras. Aqui o verdadeiro Deus começa atingindo diretamente o corpo dos egípcios. Imagine a dor e o sofrimento daquele povo. Lendo Êxodo 9, do versículo 8 ao 11, nós temos essa conclusão. Os temores que se arrebentava em úlceras terríveis sobre o povo, a partir do instante que Moisés pegou aquela cinza e soprou, essas cinzas, elas eram usadas pelos egípcios como fonte de bênção no antigo Egito. Porém, Deus mostra o engano desse sistema religioso egípcio. Quando Deus pede para Moisés pegar essa cinza e soprá-la, este ritual que era feito pelos sacerdotes egípcios para abençoar a terra, Deus usa isto que os egípcios estavam acostumados a ver como bênção, para trazer sobre eles esta praga. Aqui, quem estava sendo humilhado, o deus da vez, era Tifon, o deus da cura para os egípcios. Mais uma vez, o deus egípcio não podia fazer nada. Sabe por quê? Porque o verdadeiro Deus, mais uma vez, envergonha a idolatria egípcia. Os egípcios acreditavam que este Deus curava as doenças, bem como úlceras e coisa parecida. Porém, aqui não pôde fazer nada. Em seguida nós vamos aí ver as últimas três pragas, fechando este tópico, né? Que é a praga da saraiva, a praga do gafanhoto e a praga das densas trevas. Bom, saraiva é o mesmo que chuva de pedras, chuva de fogo, como vai dizer ali o texto bíblico, que o fogo varreu ali o Egito, Êxodo capítulo 9, versículo 15 ao versículo 23. O Egito, uma nação cheia de deuses, havia ali uma deusa considerada a deusa da atmosfera. Aqueles que atenderam à ordem de Deus, dada por intermédio de Moisés, de guardar os seus gados, antes da chuva de saraiva cair sobre o campo, conseguiram alcançar a salvação do seu rebanho. Porém, os que não obedeceram perderam todo o seu rebanho. Mais uma vez, Deus envergonha a deusa da atmosfera
da idolatria existente no Egito. Onde estava esta deusa? Onde estava a deusa Nut, deusa dos céus? Onde estava o deus Shus, o deus do ar? Aonde estava o deus Ra, o deus solar? Ou seja, os deuses que dentro da crença egípcia agia nessa atmosfera. Aqui os egípcios vê a sua terra sendo devastada. Nem eles e nem seus deuses poderiam fazer nada, tanto por essa praga como para as demais. O relato bíblico vai nos falar que o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria por toda a terra. Expressões trovões no significado hebraico, ele literalmente quer dizer voz de Deus. E aí o que vemos mais uma vez é o faraó indo até, lembra do líder comunitário Moisés, e suplicando-lhe que orasse ao seu Deus para que Deus retirasse da terra do Egito aquela praga. Ou seja, tanto os deuses egípcios como o próprio faraó, que era considerado um deus, estava se arrastando, sendo humilhado pelo Deus soberano de todo o universo. Na praga dos gafanhotos já acontecia no mundo. Segundo dados históricos, a praga do gafanhoto já acontecia no mundo. Por isso, eles sentiam pavor desta praga, grande pavor pelo que viria. Quando Moisés fala a respeito dessa praga do gafanhoto. Agora, eles tinham um outro Deus, que era o Deus que eles tinham como protetor dos enxames dos gafanhotos, que era o Serépia e a deusa Ísis. Porém, Deus vem mais uma vez para humilhar essa divindade egípcia e envergonhar tanto eles como seus adoradores. Os gafanhotos veio destruindo toda a plantação. Nada assola mais o homem do campo do que ver a sua plantação destruída. É o que você pode observar vendo o Êxodo capítulo 10, versículo de 1 a 6. Faraó ficou tão desesperado que rapidamente manda chamar Moisés e Arão. Se humilha novamente diante deles. E o tom agora era bem menos arrogante. Veja que ele disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe os meus pecados somente desta vez, e que ore ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta mortandade. Mas ainda não tinha chegado no objetivo, no clímax do propósito de Deus. Por último, fechando esse segundo tópico, a praga das trevas. Aqui Deus vai humilhar a principal divindade do Egito, o deus Ra. O povo egípcio pensava que a luz ela vinha deste Deus, mas Deus humilhou essa falsa divindade, envergonhou todos os que nele criam. Porém, aos que estavam firmes, confiando no Deus de Moisés, para eles, todos os filhos de Israel, havia luz nas suas habitações. Isto é simplesmente
tremendo, meu irmão. O Deus esse não pôde fazer nada para iluminar o seu povo, pois o sol da justiça mais uma vez neutralizou tanto a ele como todo o panteão de deuses egípcio que existia ali no Egito.